Olá, mulheres que estão na busca da posição executiva, mas que têm pensamentos que limitam as suas possibilidades de chegar nesse lugar que, por que não, é o lugar onde mulheres competentes, mulheres que podem fazer diferente para fazer diferença nas organizações, têm que estar justamente para ajudar suas empresas a chegar numa posição de mercado, a se perpetuar no mercado, não é? Então, você tem muito a contribuir para a sua empresa. Mas para trazer essa contribuição, você vai ter que ocupar um espaço mais estratégico, você vai ter que participar das reuniões que decidem as ações da empresa. Você vai ter que contagiar uma equipe maior que vai aí lutar e vai colocar o seu melhor para chegar nos resultados que a empresa precisa. Você precisa ampliar o seu raio de penetração dentro da empresa, né? O seu potencial de realização dentro da empresa, você precisa realizar esse potencial de uma forma mais ampla, porque senão você vai continuar restrita a uma posição tática, porque hoje você é uma pessoa, uma profissional que ocupa aí uma liderança na sua organização, mas de nível médio e, portanto, você tem uma atuação tática. Você coloca em ação os planos que são desenhados aí pelos diretores. Um dos problemas, né, são pensamentos que todo mundo diz hoje, os pensamentos limitantes. E por que, né, para as mulheres esses pensamentos limitantes são tão importantes? Porque eles vêm, né, aí de tempos, né? A gente já convive com esses pensamentos já há muito tempo. Todas as mulheres, de uma forma ou de outra, já foram apresentadas a alguma situação de preconceito e que a gente teve que marcar realmente o território, a gente teve que mostrar ao que a gente veio, né? Muitas vezes muito mais do que os homens, né? Aí tem diversas manifestações que a gente pode dizer aí que ainda são preconceituosas nas organizações, mesmo no século XXI. Eu ocupei pela primeira vez uma posição de liderança ainda no início dos anos 90, então eu era bem jovem e isso trouxe para mim uma responsabilidade muito grande, até porque eu era uma das poucas mulheres na diretoria, na equipe de diretoria a qual eu fui alçada diretora. Nessa equipe só tinham homens e eu era a quinta pessoa nessa diretoria, mulher. Os outros 4 eram homens, né? O CEO e mais 3 diretores. Então, mais do que ninguém, esse é um lugar de fala que eu posso estar junto com vocês aí falando. Primeiro, porque eu já tive em outras posições, em outras diretorias, né? Em outras equipes de diretoria, novamente como a única mulher representando aqui bravamente a nossa capacidade de fazer acontecer diferente, porque sim, nós somos diferentes. E vou confidenciar a vocês, uma das vezes o meu CEO na época olhou para mim e disse: você é diferente, você tem uns pensamentos diferentes e fica numa atitude diferente. E eu falei: graças a Deus, nesse grupo tão masculino, graças a Deus, existe pelo menos uma mulher para levar vocês a pensar de outra forma, a ver as situações de outra forma e com isso, quem sabe, dosar melhor as decisões que vocês tomam e o impacto dessas decisões nas pessoas na organização. Então, mulheres, nós
sim, encontramos mais dificuldades, mas a gente pode vencer essas dificuldades. Agora, qual é o pensamento que ainda acontece, né, no século XXI? Eu achava que isso já deveria, né, com tanta medida aí, com tantas ações, com tanto envolvimento, né, de diversos órgãos, no sentido de aumentar, de ampliar a inclusão, a diversidade nas organizações, de trazer essa consciência, da gente já ter vencido tantas lutas, né? Então, qual é o pensamento que ainda eu sou apresentada em diversas situações, até em situações sociais, as pessoas comentam, né? Uma dessas situações é que as mulheres olham para as equipes de diretoria, só percebem homens nessas equipes de diretoria e aí pensam: poxa, como só tem homem, e eu, obviamente, sou mulher, não tem espaço nessa diretoria para mim. Isso é realmente, assim, muito... Eu imagino, né, o quão frustrante é você estar numa organização que você gosta, ocupando aí um desafio que também você gosta, com uma equipe bacana, vendo pessoas bacanas realizando coisas nessa organização, e aí só tem diretores homens, né, lá ocupando as posições de diretoria, e você imaginar, poxa, como só tem homem, não vai haver um espaço para mim. Vai ser muito difícil para mim ocupar esse espaço na diretoria, ou impossível mesmo, né? Eles só vão procurar outros homens nessa substituição. E a minha pergunta, né? Será? Será? Será mesmo, né? Que quando a gente olha para uma diretoria que só tem homens, isso precisa significar que não tem espaço para ter uma mulher nessa diretoria, com tantos movimentos aí de inclusão, levando as empresas a realmente agir no sentido de buscar o equilíbrio também nas posições mais estratégicas, nas diretorias, nos conselhos, etc. Vamos ouvir uma historinha que eu já ouvi para diversas situações, mas essa me veio muito à mente quando eu estava estudando sobre essa história da gente ainda ter nas organizações diretorias formadas por homens, na maioria, né, ou apenas por homens em alguns casos. Então, vamos lá. É a fábula dos sapatos. Olha só, que história é essa de fábula dos sapatos? Reza a lenda que existia aí uma produtora de sapatos que estava precisando muito ampliar seu mercado, porque ela estava aí com uma quantidade, um estoque grande de sapatos, então ela precisava ampliar o mercado e existia aí um lugar, né, uma cidade, um estado, um país que ela ainda não estava atuando e ela gostaria. Ela entendeu que tinha proximidade, o frete não ia ser um frete absurdo, então ia ser uma coisa bacana se ela conquistasse aquele mercado que ela desconhecia. Então, mandou 2 consultores para o tal lugar lá, para o tal país, vamos chamar de país, o tal país próximo, bem próximo deles, para estudar o que estava acontecendo. Mas eles fizeram o seguinte, eles mandaram um para o norte e outro para o sul, porque aí teria uma visão, né, mais ampla de como era o país, as características, etc. Então eles foram, chegaram lá no país, muito bem, cada um foi dar um rolê, né? Foi conhecer o que acontecia, como é que eram as pessoas, quais eram os hábitos, e todos os dois, né, em regiões, um no sul e um no norte, então eles não tinham contato, eles puderam perceber que eram pessoas que não andavam com sapatos. Então eles andavam descalços. Então, eles foram, né, de alguns dias visitando diferentes lugares e constatavam isso, né, que
nas mais diversas situações, as pessoas estavam basicamente descalças. Então, o primeiro consultor ficou muito assustado assim com essa visão que ele estava tendo e enviou uma mensagem lá para a liderança, porque ele era de área diferente do primeiro, para a sua liderança e informou. Olha só, chefe, aqui não tem mercado para gente não. O pessoal nesse país só anda descalço. Então, vamos abortar a ideia aí de ocupar esse mercado, de fazer exportação para esse mercado, que não vai dar certo. Um tempo depois, o primeiro, né, que tinha ido lá para o norte, o primeiro consultor, mandou uma mensagem para o chefe dele, entusiasmadíssimo, dizendo: precisamos triplicar a nossa meta de vendas para esse país. Aqui ninguém usa sapatos ainda. Incrível, né? Incrível como o mesmo fato pode ser visto como um grande obstáculo, o mesmo fato, um grande obstáculo ou uma imensa oportunidade, incrível oportunidade. E eu acho que é exatamente isso, ou exatamente assim que uma mulher deve ver a oportunidade que ela tem pela frente de ocupar, de ser a primeira a ocupar uma posição na diretoria da empresa que só é preenchida por homens. Como é? A pergunta que passa na minha cabeça, né? Como é que eu consegui isso na década de 90? Né? Por que eu consegui isso? Bom, eu acho que uma das coisas de por que eu consegui isso é porque nunca passou na minha cabeça nunca passou mesmo, que uma mulher não pudesse ocupar uma posição de diretoria. Não passava isso na minha cabeça. Até porque em outras empresas eu conheci mulheres ocupando posições de diretoria em empresas. Né? Quando eu cheguei no mercado de trabalho, no final dos anos 80, existiam mulheres diretoras já. Então, isso para mim era uma coisa normal, natural da nossa evolução. E eu acho que cabe aqui um parênteses, né? Uma interrupção desse nosso pensamento, daqui a pouco a gente volta, para falar da nossa luta. Né? Eu me lembro que, mais ou menos na década de 90, eu estava conversando com uma amiga que também ocupava posição de diretoria num grande banco. Então, ela ainda estava no mercado ainda mais difícil, que é o mercado financeiro. E a gente estava conversando, que essa coisa de mulher, de queimar sutiã, né? É um absurdo isso, porque olha o que aconteceu com a gente. Ao invés da gente ganhar, a gente perdeu, porque a gente trabalha em casa, a gente tem que ter total responsabilidade com a organização de tudo, com o tempo dos filhos, com ainda cuidar do marido, trabalhar muito, muita responsabilidade no trabalho, então só houve uma sobrecarga. O que realmente a gente conquistou com isso? Então, eu acreditei nisso muitos anos e até que semana passada eu estava num evento com algumas mulheres mais jovens, né, que não viveram nada disso mesmo, a luta, as nossas lutas, né, as lutas que se iniciaram aí na década de 70 de uma forma mais intensa do feminismo, e elas estavam falando exatamente isso, exatamente. Elas estavam falando que absurdo, né? Queimar sutiã, pra quê? Que bobagem, o que a gente ganhou com isso? A gente só trabalha mais. Aí eu falei, isso aí inclusive é conhecido como
um trabalho invisível que é o esforço mental, né? Realmente a mulher é apresentada pelo esforço mental. Mas aí eu tive a oportunidade de falar uma coisa que eu não sabia também, quando eu estava comentando com a minha amiga lá da queima dos sutiãs, como elas, né? Eu pude participar de um evento muito incrível no Dia da Mulher, na empresa que eu era a diretora de gestão de pessoas na época, e a gente fez um grande evento para falar aí das conquistas, do que foi, né, o movimento feminista, do que é o movimento feminista ainda hoje, e das muitas coisas que a gente ainda tem que conquistar. E foi um evento, assim, abridor da minha ideia, da minha capacidade de entendimento e de, inclusive, ter também me empurrado aí para estar querendo hoje ajudar mulheres a chegar na posição executiva. E nesse evento a gente teve palestras de diversas mulheres falando das conquistas, e uma dessas mulheres contou um pouco da história da evolução do feminismo no Brasil, da luta, como foi essa luta, né? E ela foi pontuando diversos marcos. Eu não vou aqui falar esses marcos direitinho, porque eu não estudei, isso surgiu agora quando eu estou falando com vocês, mas a gente teve muitos marcos, e a queima lá dos sutiãs, lá nos Estados Unidos, né, não foi uma luta para a gente ter mais trabalho, né? Foi uma luta para a gente ter direitos, porque, pasmem, ainda aí no século XX, né? Já no século XX, as mulheres, por exemplo, sair, trabalhar fora, tinham que ter autorização do marido. Existia momento que a mulher, para estudar, tinha que ter autorização do pai ou do marido. Ela não poderia decidir estudar e ir estudar, né? Então, é uma coisa chocante, para mim, chocante. E eu imagino que para vocês, mais jovens, muito chocante que a realidade fosse essa. Uma das coisas que mais me chocou foi a importância da Lei Maria da Penha, porque até então eu não entendia muito bem por que a Lei Maria da Penha era tão importante, né? Obviamente, que quando o homem agredisse a mulher, ele tivesse a lei, né? Fosse aplicada a lei. Mas a lei para maridos era diferente da lei para o homem e mulher no mercado. Ou seja, maridos que matavam a mulher provavelmente tinham motivos, então era um crime que, na minha percepção, leve, porque a pena eram cestas básicas, né? Então, aí o juiz avaliava as condições daquele cidadão, daquele marido, e aí eram 5 cestas básicas. Uma pessoa de melhor situação, 20 cestas básicas, 50 cestas básicas, talvez, e o fato passava. E é por isso que a gente vê alguns crimes que ocorreram, né? Que marcou muito a minha infância, o do Dock Street, que foi uma confusão lá em Búzios, né? Com a Pantera de Minas, uma mulher realmente muito linda, que foi assassinada por ele, e o resultado do primeiro julgamento, ele foi liberado de qualquer penalidade. Aí houve uma manifestação intensa da população, e aí sim ele sofreu aí uma condenação ainda mais leve do que seria o convencional, e acabou, acho que, preso. Mas é isso, né? Tem muito significado as conquistas que nós tivemos ao longo do tempo, que as nossas avós iniciaram, que as nossas mães intensificaram. Minha mãe não criou filha para ficar dentro de casa e não se realizar no trabalho. Era uma coisa que eu acho que ela sofria dentro dela. Em alguns momentos ela manifestava essa frustração, e ela dizia
que a gente não devia não se preparar para construir o nosso futuro, para trabalhar, porque era muito ruim depender de outra pessoa, né? Essa situação de dependência é sempre muito ruim. Então, ela nos criou para nos formarmos e trabalharmos e conquistarmos ali o nosso espaço, nosso dinheiro, e sempre me deixou ver, me deixou entender que se eu me esforçasse, que eu estudasse, que eu me preparasse, eu conseguiria chegar onde eu quisesse. Talvez tenha sido por isso que eu nunca pensei que o fato de na diretoria só ter homem, que não haveria espaço para mim. Até porque minha mãe, apesar de ser do lar, né, como se diz, eu não sei nem se hoje em dia se diz isso, mas antigamente se dizia formação do lar. E aí minha mãe, apesar de ser do lar, ela aplicava o dinheiro, né, então ela conseguia aí multiplicar o dinheiro que ela recebia, que ela tinha, né, aí do meu pai. Ela ia lá na Bolsa de Valores, que ainda era aqui no Rio, e ela aplicava o dinheiro e ela conseguia os debêntures, não sei o quê, e sempre tinha, muitas vezes, né, era ela que garantia aí que as contas ficassem em equilíbrio. Então, por causa disso, de eu ver essa minha mãe que não tinha medo, que ia para a Bolsa e que se virava, de viver um tempo, que eu já cheguei na faculdade com um monte de colegas. Então, eu fiz economia, que é uma formação que seria mais masculina, mas a minha turma já tinham mais mulheres do que homens. Então, eu acabei sendo sempre apresentada a uma realidade que as mulheres podiam sim fazer acontecer. Então, em vista disso, o que eu posso dizer para você, mulher, que está vendo aí a diretoria cheia de homem? Pois é essa diretoria que está precisando de você lá. Você que vai fazer a diferença sendo mulher, sendo diferente. Não tem que virar homem para conseguir a posição, tem que ser autêntica, a mulher mesmo, que tem mais empatia, consegue ser mais empática, naturalmente mais empática do que o homem, que entende, né, os sinais, a linguagem corporal melhor, lê muito melhor a linguagem corporal do que os homens, tem essa habilidade, que lida muito bem em situações de conflito e muitas vezes apazigua aí as situações de conflito, é o ponto de equilíbrio nas reuniões, né, que pensa mais para tomar uma decisão, é menos impulsiva no processo de tomada de decisão, que olha mais o contexto e as repercussões, pensa mais nas repercussões do que o homem é mais agressivo, vamos colocar assim. No trânsito, homens batem muito mais do que mulheres, porque são mais agressivos mesmo, correm mais, têm menos receio de que algo possa acontecer e vão embora em situações de risco. A mulher ela reflete mais, ela segura mais, ela quer realmente garantir uma situação de segurança. Isso faz muita diferença. E é um equilíbrio, precisa disso, nem que seja uma que leve o grupo a refletir um pouquinho antes de ir. E, faz muita diferença, gente, faz muita diferença. Então, quando você olhar para uma diretoria só composta por homens, pensa assim: meu Deus, eu vou lá fazer a diferença. Vou fazer diferente, vou fazer a diferença. E faça diferente. Mas tem uma questão muito relevante para falar com vocês. Ninguém vai chegar numa posição de diretoria se não estiver preparado para chegar lá. Não vai.
E, às vezes, a gente faz algumas coisas, né? A gente se comporta, a gente pensa e se comporta de uma forma que é contrária ao que a gente gostaria de gerar no outro, né? Da percepção que a gente gostaria de gerar. Então, a gente se comporta, a gente faz alguma coisa que leva o outro a ter uma percepção que é diferente daquela que a gente gostaria de construir na pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo um trabalho de mentoria com uma profissional muito, muito boa, uma empreendedora, uma mulher de tirar o chapéu para ela. Muito, muito legal. Só que, né, a gente estava lá no processo da mentoria, ela estava contando um pouquinho da história dela, uma história de grandes desafios e grandes conquistas, e existe um momento que ela deveria estar fazendo uma apresentação, como se ela estivesse fazendo aí para a empresa, para os colaboradores dela, e ela começa dizendo: ah, vocês devem estar pensando, né? Essa menina, o que essa menina aí está querendo passar, quais são os sonhos, quais são os planos dessa menina e tal. E a gente estava gravando e tal, e demos feedback para ela. E eu quero falar sobre isso, né? Muitas vezes a nossa autopercepção, né? Porque no caso era a autopercepção dela, diminui a gente mesmo. Né? Ao invés de dar poder, tira o nosso poder. Porque quando a gente se coloca como menina, tem muitos significados ocultos aí, né? O primeiro significado é que a gente também se acha uma menina mais pura, mais ingênua, uma menina mais jovem, então menos assim preparada para a vida, menos experiente, uma menina menos qualificada, porque é menos experiente, tem menos conhecimento, né? E assim a gente vai posicionando que a gente não está preparada para assumir uma posição executiva, porque ainda é uma menina. Então a gente nunca deve se apresentar de uma forma que diminua o nosso poder. Você está atenta a isso? Você já se pegou se apresentando como uma menina? Eu estava lendo um livro sobre as questões femininas e a autora dizia que muitas mulheres se assustam quando são perguntadas sobre o poder que elas têm, né, dada a sua posição hierárquica, gerente ou diretora, essa posição hierárquica dá poder. E aí a pessoa falava, e como é que é ser uma pessoa de poder? E que as mulheres se assustam e falam, mas eu não sou uma pessoa de poder. Eu sou uma menina, eu não tenho poder. Olha, gente, na diretoria a gente tem muito poder. E quando a gente tem muito poder, a gente tem muita responsabilidade. Então, eu quero realmente desenvolver e preparar mulheres para assumir essa responsabilidade, para chegar a esse poder e poder assumir essa responsabilidade com um propósito bacana de construção. Mas, voltando aqui, se você ainda tem pensamentos de que você é uma menina, você vai ter que mudar esse pensamento. Você é uma profissional. Antes de tudo e acima de tudo, você é uma profissional, você tem uma história e você precisa realmente se preparar para se sentir preparada para o desafio, porque é um desafio, porque tem grande responsabilidade, então é muito desafiante. É desafiante também porque o mercado está cada dia mais difícil, é mais competitivo, é difícil porque tem que tomar muita decisão e às vezes não tem tempo para tomar essas decisões. Tomar decisão sem tempo é uma responsabilidade muito grande, dá um friozinho na barriga, sim. Tem muito desafio porque nossas decisões impactam
um contingente grande de pessoas, porque uma coisa quando a gente é gerente, que tem lá 20 colaboradores, 30 colaboradores, 50 colaboradores, e a outra coisa é virar diretor e ter 100, 200, 500 colaboradores sobre a sua liderança, né? Então você influencia aí um número muito grande de pessoas. Suas decisões impactam na vida dos clientes da empresa. Então, você tem uma área, né, de influência, passa a ter uma área de influência muito grande. É muito bacana ter esse poder bacana. É muito bom, desde que a gente tenha um propósito que também seja bacana para toda essa responsabilidade, toda essa influência que a gente vai ter. Para a gente ter um propósito bacana, a gente tem que estar preparado. A gente tem que saber o que quer. Então, além do querer, eu tenho outro vídeo que diz que tudo começa no querer, né? E realmente tem que querer, querer com vontade, querer arregaçar as mãos, botar a mão lá na massa, fazer acontecer, ter foco para agir. Também é fundamental o foco, depois se dedicar à conquista que você quer ter. Para fazer tudo isso, precisa estar preparada, muito bem preparada. Ah, então eu tenho que fazer curso, tem que fazer curso técnico. Ah, tem que conhecer mais a própria área de atuação, tem que conhecer muito da empresa, tem que conhecer muito a empresa, tem que conhecer o mercado, ampliar a visão de mercado. Quanto melhor preparado você estiver para a posição executiva, mais fácil vai ser você assumir essa posição. Então, esse tipo de curso é muito bom, tem que investir nele, né? Ou, né, para conhecer a empresa, tem que ter curiosidade, tem que perguntar, tem que conversar muito com a sua liderança, tem que participar dos treinamentos da empresa, tem que conversar com o pessoal do RH. Tem trabalho aí, ó, arregaçar a manga e a luta, né? Não pode ficar parado, não. E tem também que se preparar para cuidar da carreira. Porque, existe um método para cuidar da carreira? Existe, gente. Eu li muitos livros sobre carreira para me preparar melhor, para montar, né, meus cursos, as minhas mentorias, para ajudar mulheres a chegar na posição executiva. Eu posso dizer para você, existe um método. Eu vivi esse método porque, ao longo da minha carreira, né, eu tive meus momentos de recuperar a posição executiva, e aí tem que realmente agir para isso. Não é uma coisa, a posição de executiva não cai do céu. E não cai porque eu tive resultado. Eu assumi aqui uma gerência e na gerência eu tive resultado. Não é só isso. Ter resultado, gente, vamos pensar, raciocinar. A gente é pago, pensa comigo, a gente é pago, na posição que a gente estiver, a gente é pago para dar resultado naquela posição. Então, dar resultado na posição só garante que a gente permaneça, que também muitas vezes não garante nada, porque a empresa faz downsize, faz reestruturação, acaba com a área e a gente pode sobrar, como já aconteceu comigo. Então, normal. Essa é a vida real do trabalho hoje em dia. Ninguém entra numa empresa para se aposentar nela. A gente tem que estar sempre, né, em movimento. Então, voltando. Dar resultado esperado pela empresa. Mas é um resultado desafiante, é difícil pra caramba dar esse resultado, não é pra qualquer um não, tem que ser bom. Então eu tô provando. Beleza, você tá provando que é bom para o desafio que você tem, para a posição que você já ocupa. Mas para ascender, tem que fazer mais, tem muita coisa bacana para fazer, tem muitas ideias para trocar com vocês. Então, o que eu posso dizer é: eu tô aqui para ajudar você, mulher, que quer chegar na posição executiva e, como eu lá atrás, não sabe como fazer. Eu também não sabia como fazer. Eu tive que aprender na tentativa e erro. Qualquer um pode aprender na tentativa e erro? Pode. Mas eu tô aqui para
te dar aí um caminho mais curto para chegar lá. Um caminho que você sofra menos, que erre menos, porque eu errei bastante, eu tive que aprender e às vezes é muito doloroso o processo, né? Então, quando a gente sabe, né? Quando a gente entende, a gente sofre menos. O meu grande chefe Clemente Nóbrega cunhou essa frase num evento que a gente estava vivendo e isso me marcou para sempre. Quando a gente entende, a gente sofre menos. Então, eu quero te preparar para você entender o processo e até curtir o processo, né? Surfar no processo. E isso sempre me faz lembrar do Amir Klink, que conta do Cabo de Horn. Eu não sabia nem que Cabo de Horn tinha onda de 30 metros. Ele falou que as ondas podem chegar a 30 metros. Gente, 30 metros, um prédio de 10 andares, mais ou menos, né? Assim, um prédio de 10 andares. Você imagina uma onda igual um prédio dele. Nossa, eu não quero nem imaginar. Já vou ter pesadelo de noite. Mas ele contou que quando ele chegou no Cabo de Horn com aquele barquinho dele, ele falou, ai, graças a Deus, as ondas são só de 18 metros. Imagina as de 30. 18 metros, um prédio de 6 andares. Melhorou, né? Bom, então vamos voltar. Ele olhou para as ondas de 18 metros, ele estava sozinho ali no barquinho e aquela luta e o barco virava, porque ele preparou o barco para virar, mas a cada virada era mais desgastante para ele já estava extremamente cansado na travessia aí do Cabo de Horn para poder cruzar e voltar, né, pelo Pacífico. Então ele estava exausto. E chegou um momento que ele falou, olha, isso tudo que eu estou fazendo, que eu viro, que eu desviro, que eu estou lutando aqui contra as ondas, eu não quero mais lutar contra as ondas. Eu estou exausto, eu estou cansado demais para continuar lutando contra as ondas. Eu vou surfar nas ondas, eu vou deixar o barco ir. E naquele momento, quando ele resolveu surfar nas ondas, ele ficou mais alguns poucos minutos no Cabo de Horn e conseguiu cruzar e chegar aonde ele pensava em chegar, né, no mapa lá, e ele teve sucesso. Então existem momentos, né, que ao invés da gente resistir, ao invés da gente sofrer, ao invés da gente se culpar, da gente se cobrar, da gente... Tem horas que a gente precisa surfar na onda, mas para surfar na onda, a gente tem que estar preparado. O Amir estava muito preparado, ele passou aí, eu acho que foram 2 anos construindo essa viagem que ele fez, se preparando, planejando essa viagem. Então não é possível chegar numa posição executiva estando despreparado. Fica comigo, que eu vou te dar muita dica de como que você pode se preparar e realmente encurtar a sua possibilidade de chegar na posição executiva e melhor, com muito menos esforço, com muito menos sacrifício, entendendo o processo e sofrendo menos. Então, fica comigo que eu quero te ajudar.